Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a última lição da Escola Sabatina para Jovens, lições de fé e liderança no livro de Josué. Lição número 13, Justiça e Misericórdia. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com a lição de domingo, o soberano do universo. A conquista de Canaã, descrita no livro de Josué, é um dos temas mais usados por críticos do cristianismo. Alguns ateus recorrem a essas histórias para retratar Deus como irado, vingativo, quase como um monstro sanguinário. Mas quando observamos com atenção, percebemos que o juízo e a destruição localizados no livro de Josué são apenas um retrato menor de algo muito maior, global e cósmico. O juízo final amplamente anunciado no próprio Novo Testamento, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 a 10. Como vimos na primeira semana deste estudo, Josué e seu exército foram instrumentos de um juízo já decretado por Deus contra os cananeus por causa de suas práticas extremamente perversas. Mas é importante lembrar que essas guerras aconteceram num contexto muito específico, um período teocrático em que Deus falava diretamente com líderes escolhidos por ele, como Moisés e depois Josué. Desde então, Deus nunca mais estabeleceu um governo terreno sob o seu controle direto, e nada é mais perigoso do que governos humanos testando assumir poderes que pertencem apenas a Deus. Teria sido impensável que Moisés ou Josué interviessem uma falsa teocrática para justificar interesses próprios. A nação de Israel reconhecida aquela teocracia porque tinha testemunhado Deus se manifestando no Monte Sinai e depois escolhendo Josué como sucessor de Moisés. Por outro lado, é extremamente perigoso quando pessoas ambiciosas fingem falar em nome de Deus para alcançar seus próprios objetivos. Quem crê em Deus é o soberano do universo e o juiz de toda a terra. Precisa responder uma pergunta séria: será que confiamos que Ele é justo com todos os que usa o poder com sabedoria e misericórdia? Sim, com certeza. Mesmo quando executa juízo, como contra os cananeus, Deus busca aqueles que estão dispostos a receber sua graça. Nas lições 1, 7 e 8 vimos exemplos claros disso. Deus salvou Raabe e sua família e acolheu os gibeonitas. Muita gente se incomoda com o fato de que o juízo divino também atingiu pessoas que pareciam inocentes. Mas os juízos de Deus são preciosos, cirúrgicos e ele sempre perversa aqueles que podem ser salvos. Lição de segunda-feira: os julgamentos imparciais de Deus. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus numa época em que o Senhor enviou espada, fome e pestes contra o seu próprio povo. O motivo? Eles haviam quebrado a aliança e praticado inúmeras abominações adorando ídolos. Ezequiel capítulo 6, versos 11 e 12. A adoração incluía práticas tão perversas quanto a dos cananeus, como imoralidade sexual e até sacrifício de crianças no fogo. Ezequiel capítulo 23, verso 37. Para piorar, continuaram frequentando o santuário e guardando o sábado, enquanto praticavam todo tipo de maldade. A corrupção havia chegado a um ponto em que Deus não mais podia se calar, exatamente como aconteceu com os cananeus nos dias de Josué. Mesmo assim, nem todos se afastaram. Deus preservou um remanescente fiel em Judá. Ezequiel foi um deles, sobreviveu à destruição e foi levado cativo para a Babilônia. Foi lá que escreveu sobre o juízo e a misericórdia de Deus, e sobre o compromisso do Senhor com a justiça e imparcialidade.
Ezequiel mostrou que Deus responsabiliza até os justos quando se desviam, com a mesma certeza que perdoa os ímpios que se arrependem. Em Ezequiel capítulo 33, verso 11, o profeta revela a dor do coração de Deus. Deus adia o juízo quando pode. Ele busca todas as oportunidades para mostrar misericórdia. Implora repetidas vezes para que os pecadores mudem de vida, porque quer salvá-los. Seus juízos nunca são sinal de frieza ou indiferença. Pelo contrário, é justamente porque ele se importa que às vezes precisa intervir quando o pecado chega a um ponto crítico. Mesmo depois de anunciar o juízo, Deus ainda está disposto a perdoar e mudar a sentença assim que alguém se arrepende. Ezequiel capítulo 33, versos 14 e 16. Seja com os cananeus, com Israel ou conosco, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Deus faz tudo o que está ao seu alcance para salvar. Ele ama cada um dos seus filhos e quer todos com ele. Pergunta no rodapé. O que o coração de Deus sente quando pecadores são destruídos? Você já sentiu algo parecido? É como se diz: ninguém quer ver outra morrer. Dói no nosso coração, mesmo se for perverso. Mas é como se diz: ele teve o que ele mereceu. Mesmo que dói na gente, ele teve o que mereceu. E cada um tem o que merece, que escolheu. Lição de terça-feira: Guerras espirituais. O livro de Josué apresenta algumas cenas difíceis. Uma guerra santa em que Deus ordena que seu povo destrua outro grupo. Pode ser algo complicado de entender, mas é importante lembrar que essas guerras do Antigo Testamento faziam parte de um conflito muito maior. A luta cósmica entre o bem e o mal, Êxodo capítulo 12, verso 12, mostra que as pragas que caíram sobre o Egito foram juízos contra os deuses egípcios, e não principalmente contra o povo. A religião do Egito havia produzido uma sociedade extremamente corrompida e imoral. Os mitos e lendas de seus muitos deuses estavam cheios de violência e perversão. Normalizando incesto. Estavam cheios de violência e perversão, normalizando incesto, estupro, mutilações, esquartejamentos e assassinatos. A arte e a leitura egípcia retratam seus deuses como seres desfreadores, movidos por desejo, envolvidos em atos sexuais entre si e os seres humanos e até mesmo com animais. Além disso, promoviam feitiçaria, ocultismo e comunicação com os mortos, práticas que colocam as pessoas em contato direto com as forças espirituais malignas. A adoração a ídolos era, na verdade, uma fachada para sacrifícios oferecidos a demônios. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. A moral das pessoas jamais poderia ser mais elevada do que o caráter corrompido das divindades que adoravam. Assim como o Egito, as nações cananeias estavam mergulhadas em idolatria, com práticas das mais desumanas, sacrifício de crianças, prostituição cultural, zoofilia, entre outros rituais detestáveis. A Bíblia mostra apenas parte da maldade dessas nações, que levou Deus a pedir prestação de contas. Deuteronômio capítulo 9, verso 4. Diante dos juízos divinos, a pergunta que fica é: estamos dispostos a aceitar as razões que a própria Bíblia apresenta? E vamos confiar em Deus mesmo nas partes da história que não foram reveladas? Deuteronômio capítulo 29, verso 29. O plano original era expulsar os cananeus por meio de intervenções sobrenaturais. Êxodo 23, 28. A história posterior voltou a mostrar que Deus pode salvar seu povo sem que ele precisa lutar. 2 Reis capítulo 19, verso 35. O plano ideal de Deus teria poupado Israel das guerras de conquista. Pergunta no rodapé: como você sente relação aos juízos de Deus, inclusive aqueles que contra egípcios e cananeus? Por quê? Que povo idólatra que não se arrepende tem que ser destruído. Não tem mais jeito. Não querem mais salvação. Lição de quarta-feira. Momento hipertexto.
Que práticas detestáveis do Egito e de Canaã levaram Deus a intervir com tanta firmeza? Diante da crueldade de alguns rituais cananeus, como a conquista de Canaã também pode ser vista como um ato de misericórdia, porque os israelitas queriam conquistar a terra. E que a ação de Deus à idolatria dos israelitas revela seu caráter e sua justiça, que nós não devemos pegar a nós as coisas mundanas, e sim as coisas de Deus. Porque os anjos e o povo de Deus vão se alegrar quando os juízos finais forem executados sobre o mundo? Porque vamos morar com Deus. Será a coisa mais maravilhosa. Que ensinos do livro de Josué marcaram mais sua vida e você quer levar para sempre? A garra e a marca que Josué teve, como se diz, em conquistar a terra prometida, que não desistiu. Compare suas respostas aos textos bíblicos a seguir, que essas passagens revelam sobre os pecados de Israel e a resposta de Deus. As advertências de Deus a Israel, Deuteronômio capítulo 8, versos 19 e 20, 28 e 63. Josué capítulo 23, verso 16, pecados cometidos por Israel. Primeira Reis, capítulo 14, verso 24. Segunda Crônicas, capítulo 28, versos 1 a 4. 33, verso 1 a 13. Salmos, capítulo 106, versos 34 a 43. Jeremias, capítulo 19, versos 4 a 9. E tem a rede semântica. Lembra da rede semântica, o mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Justiça. Lição de quinta-feira: guerreiro, juiz e rei. Os julgamentos descritos no livro de Josué apontam para o juízo final, quando Cristo voltará como Rei dos Reis, aquele que julga e combate com justiça. Apocalipse 19, 11. Ele liderará os exércitos celestiais contra os reis da terra e seus exércitos. E nesse confronto decisivo, todos verão Jesus triunfar de forma absoluta. O universo inteiro reconhecerá que ele é o vencedor supremo. Como guerreiro corajoso e líder fiel, Josué representava de forma simbólica aquilo que Cristo viria a ser. Depois de anos vagando pelo deserto, Josué conduziu Israel até a terra prometida, onde finalmente encontraram descanso de um lar de verdade. Do mesmo modo, nós, após nossa longa jornada neste mundo, Jesus nos guiará a Canaã celestial, um lugar de paz completa, onde não haverá mais dor, medo nem incerteza sobre o futuro. Estaremos seguros vivendo para sempre na presença de Deus, e todos os que aceitarem a misericórdia divina serão bem-vindos. Até mesmo aqueles que pareciam improváveis, como Raabe e os Gebionitas. Deus não excluiu ninguém arbitrariamente. Quem quiser pode fazer parte do povo da aliança. No céu, quando olharmos para trás e entendemos com mais profundidade a história e os julgamentos de Deus, vamos reconhecer que todos os seus planos e atos foram imparciais. Apocalipse 15, verso 3, 16, verso 7 e 19, versos 1 a 2. Tudo fará sentido. Veremos que os juízos de Deus foram totalmente íntegros e confiáveis. As perguntas que você hoje parece sem resposta terão explicação. A eternidade vai revelar o quadro completo da história deste mundo. Pergunta no rodapé: qual foi a sua história favorita do livro de Josué? Por que ela falou tanto com você? A perseverança, a lealdade que Josué teve com Deus e passou para o povo. E isso é maravilhoso, e nós devemos fazer isso também hoje, passar a esperança de Deus para todos os povos. Lição de sexta-feira, lição. Quando aqueles que tinham sido o povo escolhido de Deus e que haviam presenciado tantas manifestações de sua grandeza e majestade, passavam a imitar os pecados das nações pagãs, sua culpa se tornava ainda maior do que dessas nações idólatras, justamente porque seus privilégios também eram muito maiores. Nenhuma das boas promessas feitas por Deus deixaria de se cumprir, desde que o povo obedecesse às condições estabelecidas para recebê-las. Se os anjos de Deus agiram junto aos exércitos de Canaã para expulsar os habitantes de Canaã por causa de sua maldade, os hebreus também precisavam se manter
afastados desses mesmos pecados. Eles deviam preservar um padrão elevado de pureza e santidade e demonstrar com palavras as atitudes que amavam, temiam e obedeciam o grande governante do universo. Deus não pode aprovar o pecado nem proteger a iniquidade. Justiça e amor são os pilares de seu caráter, mesmo quando pune os que transgridem sua lei, para que os outros aprendam a temê-lo. Ele sempre mistura o juízo com misericórdia. Deus separou a nação hebraica e uniu a si mesmo para que fosse representante do seu caráter. Ele queria que fosse um farol para os povos ao redor, para que o seu nome fosse glorificado e seu serviço exaltado. Por meio da comunicação com Deus, os israelitas seriam transformados, tornando-se participantes da natureza divina. Corações manchados pelo pecado seriam purificados e suas aspirações elevadas. Eles seriam um exemplo vivo de que pessoas comuns podem se tornar por meio de Jesus Cristo, mas aqueles que Deus deseja exaltar e transformar, se escolherem a transgressão, acabam se tornando completamente corrompidos e refletem o caráter do inimigo. A escolha sobre qual caminho seguir estava nas mãos deles. A história dos filhos de Israel foi registrada como advertência para nós. Estamos passando por um tempo de prova, assim como eles passaram. Podemos nos ligar a Deus assim como eles foram convidados a fazer. Podemos ser fortalecidos no poder de Deus de Israel, se crermos na sua palavra e obedecermos, como fizeram Caleb e Josué. Mas se agirmos com dúvida, incredulidade e rebeldia, como multidão que pereceu no deserto, seremos considerados indignos de herdar as mansões de que Cristo foi preparar para nós. Ellen G. White, no livro Sing of Times, 3 de março de 1881. Lição de sábado: o juiz que salva. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Você já sentiu injustiçado alguma vez? Ixi, um monte de vez. Um monte de vez mesmo. Mas se eu ficar falando, não dá tempo. Talvez na escola, no trabalho, até dentro de casa, quando você fez o certo, mas ninguém acreditou em você. Em momentos assim, bate uma sensação de revolta, impotência e um desejo profundo de que alguém veja a verdade e defenda você. Todos nós ansiamos por justiça, não só para ser defendidos quando estamos certos, mas também para que o mal não fique impune. É justamente nesse cenário que entra o nosso tema, o juiz que salva. Em um mundo cheio de julgamentos distorcidos e injustiças, a Bíblia apresenta um Deus que não apenas julga com perfeição, mas também salva aqueles que se colocam sob o seu cuidado. Falar sobre justiça divina pode parecer desconfortável para alguns. Às vezes destacamos tanto o amor de Deus que acabamos esquecendo que justiça também é expressão do seu amor. A Bíblia mostra que um Deus que é completamente justo e ao mesmo tempo cheio de graça e misericórdia. Em Josué, por exemplo, vemos juízo sobre cidades inteiras, mas também vemos a salvação de Raabe e dos Gibeonitas. Deus nunca age por impulso ou com injustiça. Ele conhece os corações. Ezequiel 33:11 revela o coração de Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. O juízo de Deus sempre vem acompanhado de um convite à mudança. Hoje vivemos em um mundo que desafia essa justiça, mas a promessa continua. Cristo voltará como juiz e rei, e seu julgamento será perfeito. A história da conquista de Canaã aponta para esse momento decisivo. Confiar na justiça de Deus é reconhecer que Ele vê o que não vemos e age com um equilíbrio entre juízo e salvação. Mesmo quando não entendemos todos os seus caminhos, podemos confiar em seu caráter. Então, povo de Deus, essa foi a última lição da Escola Sabatina de Lições de Fé e Liderança do livro de Josué para jovens. Justiça e misericórdia. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a escola sabatina para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Então, povo de Deus, essa foi a última lição e semana que vem, lição nova de janeiro, fevereiro e março. Vou fazer a chamada para vocês nessa semana e vocês podem conferir o tema da lição que será de janeiro, fevereiro e março. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!